Tarde, essa é a minha primeira gravação nesse canal, Fé e Foco. E o título dessa mensagem é o calendário. Eu gosto muito de observar as coisas. Eu sempre assisto vídeos no YouTube e tenho descoberto coisas que realmente não têm muito a ver com o cristianismo. As pessoas hoje estão muito carentes da palavra de Deus. Eu não quero ser o dono da verdade. Mas como é o título da mensagem, é o calendário. Eu quero desejar para vocês um feliz sábado. Agora, por que um feliz sábado? Irmãos, nós estamos vivendo num mundo que nós temos 40 mil religiões. A Bíblia diz que há só dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Isso quer dizer o caminho da salvação e o caminho da perdição. Eu sempre assisto esses vídeos no YouTube e eu tenho acompanhado um missionário chamado Daniel Silveira. Outros e outros e outros. Ele era um evangélico, voltou a ser católico novamente. E ele sempre está brigando com os evangélicos. Os evangélicos sempre estão brigando com ele. Cada um querendo ser o dono da verdade, cada um querendo falar melhor do que o outro. Estão se preocupando com teologia, doutorado. Isso não quer dizer que você não estude, que você não faça teologia, que você não faça doutorado. Tudo bem. Mas as pessoas estão esquecendo do principal, que é o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus não é um espírito de confusão, mas sim um espírito de paz, de amor, de bondade, de mansidão e de domínio próprio. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo nessa tarde sabem realmente que em Apocalipse fala sobre Babilônia. A palavra Babilônia significa o quê? Confusão. Jesus disse que no fim dos tempos ia haver o quê? Nação contra nação e reino contra reino. E isso realmente está acontecendo. E aí, esse Daniel Silveira, ele diz o seguinte, que voltou para a igreja verdadeira, que é a igreja católica. Que fora da igreja católica não existe salvação. E nós começamos a observar e ver que os dogmas da igreja católica estão completamente fora dos princípios divinos. Se você for ver bem, você vai ver que tem coisas que Deus realmente abomina. Deus não apoia certos tipos de doutrina. A Bíblia diz, temos que obedecer a Deus ou aos homens? Temos que obedecer sim a Deus. E lá em Mateus 24 e 35 diz que Deus não muda. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. E aí está uma grande confusão, um grande problema nesse YouTube. Pessoas pregando profecias que não existem. O inimigo agora está se disfarçando, se camuflando, não com rabo, com chifre, como muitas pessoas pensam. Ele está se infiltrando dentro do cristianismo e pregando por aí afora a sua mensagem de mentira, assim como ele pregou para Adão e Eva no passado. Deus diz, se 2 e 2 é 4, é porque 2 e 2 é 4. Se você vê algo diferente, desconfia. Como saber, em meio a 40 mil religiões, qual é o caminho verdadeiro? Eu não sou dono da verdade, mas a palavra de Deus é a verdade. E se você quer realmente descobrir a verdade, comece a me acompanhar no meu vídeo, nesse programa que eu estou fazendo, que eu comecei hoje, sexta-feira,
que nós já consideramos, segundo a Bíblia, o sábado. Eu vou chegar lá. Segunda-feira, sexta e quarta. Vamos ter pregação, vamos ter estudo bíblico. Eu não vou falar de mim mesmo, eu vou falar o que está escrito na palavra. E aí você confere. Hoje eu não vou pedir para você pegar caneta e caderno, porque pode não dar tempo, ou até mesmo uma Bíblia para você acompanhar. Mas na próxima, segunda-feira, você pega sua Bíblia, se você tiver, pega uma caneta, um caderno e comece a notar os capítulos e os versículos da palavra de Deus. Não vai precisar você fazer uma teologia ou um doutorado para entender a palavra de Deus. Simplesmente você ora, pede a sabedoria a Deus e Deus vai lhe dar o Espírito Santo e você vai entender. Então esse Daniel Silveira, ele diz que odeia o cristão, o cristianismo. Ele odeia os protestantes, porque estão fora da verdadeira igreja de Cristo Jesus, da Santa Missa. Não estou aqui para criticar, eu estou para falar a palavra de Deus. De outra maneira, vem os evangélicos pregando contra a Igreja Católica e mostrando os defeitos da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a imagem de escultura, que é reza para os mortos, que é vela, que é água benta, indulgência, várias e várias transgressões e mudanças da palavra de Deus para um catecismo que foi criado pelo Papa de Roma, que foi criado por Constantino no ano 321. Mas aí vem o problema. Você, evangélico, tenha cuidado, abra o olho, estude mais a Bíblia, esqueça mais de teologia, estude a sua teologia, mas esqueça mais de teologia, bota o seu joelho no chão, comece a implorar a Deus, pedir o Espírito Santo para que você possa entender as Sagradas Escrituras. E aí você vai ver que realmente existe uma grande diferença da palavra de Deus para o catecismo. Tem também o seguinte, essas críticas, evangélico, catolicismo. A Bíblia diz, Jesus disse que passou para pregar o evangelho, e ele diz o seguinte, eu sou um tronco, vós sois os ramos. Então se torna uma árvore. Então a árvore que não der fruto, essa será cortada e lançada fora. O inimigo, ele imita tudo que Deus faz. E ele tem outro tronco, tem outros ramos também, imitando a palavra de Deus. Mas aí você vai ver realmente os frutos daqueles que fazem a vontade de Deus, do que está escrito na palavra de Deus. E ao continuar esses estudos, você vai aprendendo mais e mais da palavra de Deus e ver o verdadeiro fruto. Eu vou fazer uma ilustração para você aqui. É rapidinho. Existem 4.000 religiões. 4.000. Mas Deus só tem uma igreja aqui na terra. Digamos que você tem um sítio e você planta 40.000 pé de pinha. Entre 39.999 pé de pinha, alguns pés dá 50% de pinha, 50% de manga. Alguns pés dá 70% de pinha, 30% de manga. Alguns pés dá 90% de pinha, 10% de manga. E alguns pés dá 99% de pinha e tem uma manga no meio. Aí você vai dizer realmente o que é que está acontecendo. Se eu comprei na feira pinha para plantar no meu sítio e está tendo uma manga no meio, tem algum enxerto, tem alguma coisa errada nessa plantação. Mas entre aquelas 40.000 pé de pinha, tem um pé de pinha perfeito,
que ele é 100% pinha. Essa é realmente a árvore boa que dá bons frutos. Isso quer dizer o quê? Quando nós obedecemos toda a palavra de Deus. De Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, a Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Então eu vou mostrar aqui a vocês uma grande diferença que existe nesse pé de pinha, nesse verdadeiro cristianismo, nessa verdadeira de Deus, igreja de Deus aqui na terra. Eu não vou dizer o nome porque placa de igreja não salva ninguém, quem salva é Cristo, mas Deus tem uma igreja aqui na terra que é a igreja escolhida por Ele. E aos poucos você vai descobrir realmente qual é essa igreja. Independente de teologia ou doutorado. Vamos ver o que é que a Bíblia nos diz. Por que eu dei um feliz sábado? Vamos ver o seguinte, você evangélico, que está me assistindo nesse pôr do sol, você vai entender uma coisa. Você, católico, vai entender uma coisa que a Bíblia está dizendo. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: ó, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. O 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Agora escute, houve tarde, manhã e o primeiro dia. Então eu te faço a pergunta, segundo a Bíblia, nós acabamos de ler agora, quando Deus começou a criação, a Bíblia diz que começou à tarde, o pôr do sol. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. Então, por isso, nós, segundo a Bíblia, está começando o sábado agora. Um dia é o quê? 12 horas. Se nós começarmos a contar agora, de 6 horas da tarde às 6 da manhã, vai dar 12 horas. Isso quer dizer 12 horas de noite, de escuridão. E começando das 6 da manhã a outras 6 da tarde, vai dar o quê? Mais 12 horas de luz, que quer dizer dia. Juntando os dois, se torna o quê? 24 horas. Certo? Eu não sou muito bom de matemática, mas eu acredito que tem alguma professora de matemática me assistindo, me ouvindo nesse momento, e vai fazer a conta e vai ver que vai dar realmente tudo certo como a palavra de Deus diz, porque Deus não é o filho do homem para que venha mentir. E você vê o seguinte, por exemplo, a igreja romana, ela criou um calendário seguinte, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, 6 horas da tarde, às 7 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite e meia-noite. Então, meia quer dizer metade da noite. Aí eles começam a contagem regressiva. 1 da manhã. Não é. É 1 da noite, 2 da noite, 3 da noite, 4 da noite, 5 da noite e 6 da manhã. Aí se completa o quê? 12 horas de trevas, de escuridão e de noite. Com mais 12 do dia, 24 horas. Tá certa a contabilidade? Tá certa as contas da Bíblia, da palavra de Deus? Então Deus começou à tarde a sua criação. Um exemplo, está chegando agora o Ano Novo. E vai haver uma grande comemoração porque o Ano Novo está chegando. Segundo a Bíblia, nós vamos comemorar que hora? Ao pôr do sol, à tarde. Daquele dia que está entrando o Ano Novo. Porque entrou o ano ao pôr do sol. Que Deus começou a criar a sua criação ao pôr do sol. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. Mas para a Igreja Católica Apostólica Romana e para os evangélicos que estão acompanhando o calendário da Igreja Católica Apostólica Romana, obedecendo o Papa, eles também começam a regressão 1 hora da manhã, começam os fogos, começam os cultos,
começa a comemoração de um novo ano, de um ano novo que está se iniciando, como na verdade é metade da noite, não tem nada a ver com 1 hora da manhã. Dá para você ver? A Bíblia nos diz, lá em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Tiago 2,10 diz que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, no calendário e na contabilidade de Deus, o número 10, por exemplo, na contagem humana, se você tirar 1, fica 9. Mas na contagem de Deus, se você tirar o 1 do 10, fica o 0. Entendeu? Então, muito obrigado. Vamos nos preparar para na segunda-feira nós darmos continuidade. Pegue seu caderno, pegue sua caneta para anotar os capítulos e os versículos. E você vai descobrindo na Bíblia onde está o verdadeiro caminho da salvação. Então, não se deixe se levar e se enganar pelos falsos profetas que estão se alastrando aí pelo mundo afora. Que a Bíblia diz que, se possível, ele iria enganar até os próprios eleitos. Então eles continuam no mesmo ramo. Dizem que saiu do catolicismo, mas simplesmente é uma rama. Continua ligada naquela videira, dando mal e produzindo maus frutos, que é desmentindo uma palavra de Deus, assim como o diabo desmentiu a Deus, dizendo a Adão e Eva, se você comer desse fruto proibido, você não vai morrer. E Deus disse, ó, se comer, certamente morrerás. E hoje nós vemos a mesma coisa, o inimigo pregando aí em rede social. Nós vemos ateu, nós vemos pai de santo, nós vemos evangélicos, um contra os outros, e todos eles dizem que tem o Espírito Santo de Deus, mas temos que entender o seguinte, que o Espírito Santo de Deus não é um espírito de confusão nem de contenda, mas sim um espírito de paz. E pode prestar atenção e assista os áudios. Você vai ver que estão pregando sobre purgatório, que não tem na Bíblia. Você vai ver rezando para quem alguém que já morreu subir para o céu, não está na Bíblia. Esses são assuntos que nós vamos tratar daqui para frente, quando nós vamos dar continuidade à nossa programação. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, dê um like, um joia, dizendo se gostou, se não gostou. E vamos continuar pregando a palavra de Deus, que esse é o meu dever e o seu dever. Não acredite nas minhas palavras, mas acredite no que eu li para você. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite e um feliz sábado, segundo a palavra de Deus. Amém?